lugar que a gente se sente tranquilo e confortável. Dentro desse, eu quero abrir um parênteses aqui nessa parte. Eu vivi alguns momentos, né, na acomodação, mas eu nunca vou me esquecer, num culto que eu fui convidado para ir lá na Atos, né, por um dos pastores, um amigo nosso que congregava lá, e a gente foi, eu e a Ângela, nós fomos, e o pastor aquele dia, eu não vou exemplificar a mensagem que ele ministrou, mas eu me lembro que ele ministrou sobre Ezequiel 47. O pastor Marco ministrou esse de Ezequiel 47, e eu me lembro de uma parte que dizia que a gente tem que sair do ponto que é do nosso controle. A gente está ali, a água está batendo nos tornozelos, está batendo nos lombos, está batendo nos ombros, e a gente está indo para um lugar onde não é o nosso controle, onde o controle é totalmente do Senhor. E algo que foi bem forte para mim também, que ele disse aquele dia, aquilo ali para mim foi um virar de chave. Ele disse: se for necessário, pare tudo e cuide da sua casa. Sabe, às vezes você pode pensar assim: mas como é que tu ouviu uma mensagem que foi pregada 2 anos atrás? Foi mais ou menos nessa época, em 2021. A mensagem, ela não pode se perder de nós. A mensagem, ela gera vida. A palavra de Jesus, ela gera vida em nós. Jesus traz para nós uma explanação profunda em João 6. Mas as pessoas que estavam ali presente, ao ouvir a palavra, começaram a murmurar, a reclamar: dura é essa palavra, dura é essa palavra. Sabe, às vezes as pessoas param, a gente conversa com algumas pessoas e dizem: mas a palavra é meio dura. Eu não vejo dessa forma, sabe? Eu não entendo que a palavra seja dura, mas eu entendo que a palavra, ela é libertadora, e que ela transforma, ela muda a nossa vida, ela gira uma chave que ninguém pode girar. Sabe, às vezes nós queremos ouvir uma palavra que ela vai saciar nossa alma, que ela vai mover aquilo que a gente está vitimizando. E não, a gente precisa de uma palavra que vai nos tirar daquela zona, para que a gente possa viver realmente algo com Cristo, que a gente possa viver uma verdade com Deus. E sabe que João 8:32 vai dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe que dentro desse contexto de João 6, eu imagino assim, o privilégio que cada homem e cada mulher tinham ao ouvir Jesus. Sabe, eu tenho isso para mim como um entendimento profundo, que eu queria estar naquele lugar, mas eu tenho uma verdade e uma testificação dessa verdade através do Espírito que está em mim. E o Espírito está sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus. Você precisa refletir sobre essa verdade. Olha o privilégio que eles tinham, olha o privilégio que nós temos hoje. E o que nós temos feito com esse privilégio? Com essa oportunidade de a gente poder entrar num lugar com liberdade, sentar, ouvir a palavra. Sabe, esses dias nós tivemos um encontro com os teens aqui, e eu falava para eles assim: o que aconteceria hoje sobre você se entrasse um perseguidor ali e dissesse: negue a Jesus? Você negaria Jesus para viver? Ou você morreria glorificando o seu nome? Isso é uma realidade nos nossos dias, em muitos lugares. Pessoas morrem pelo Evangelho, e nós procuramos coisas a caminhar sempre pelo lado raso, na beira da praia. Nós não queremos entrar numa profundidade com Deus, aonde não é o nosso controle, aonde não é o Luan que controla as coisas, mas sim é o Senhor que vai controlar a nossa vida. É Ele que vai mudar a perspectiva sobre nós. E a nossa vida, ela só vai ser completamente mudada quando realmente tivermos um encontro com Jesus.
encontro que transforma. Mas como assim? Como isso? Sabe, Jesus, ele vem até nós, até nós e nos encontra por inúmeras vezes, mas muitas vezes nós negligenciamos esse encontro. Ele vem até nós pela palavra, pelo louvor, por mensagens. Ele vem até nós e nós simplesmente recusamos. Dizemos assim, não. Só que nós precisamos viver de acordo não com o que achamos que é certo, mas viver de acordo com o que a Bíblia diz que a gente deve viver. Sabe, eu deixei algo aqui que eu quero compartilhar, algumas coisas com vocês. Sabe, os meninos cantaram esses dias assim, aquele louvor, eu vaguei mundo afora, entendeu? E tipo, cara, eu vaguei assim mundo afora. Eu vivi perdido lá fora. E eu falo isso para os pais, principalmente também nesse momento. Cuide aonde vocês têm impulsionado seus filhos. Não adianta os líderes, não adianta os pastores se dobrar se os pais estão permitindo que os filhos acessem lugares que não devem acessar. O culto, o pastoreio, a liderança, ela começa dentro do lar, dentro da casa. O sacerdócio é lá dentro da casa. O marido é o sacerdote da casa. Ele cuida da família e ele conduz a família a caminhar. Porque é muito fácil a gente pegar o versículo e dizer assim, que ensina a criança no caminho que se deve andar. Mas a gente realmente está ensinando a criança a caminhar no caminho certo, no caminho da Escritura, no caminho que vai até Jesus? Sabe, por que eu vou falar isso? Sabe quem sou eu? Eu sou o Luan. Fui adotado com 1 mês de vida pela minha tia. Ela me adotou. Passei por inúmeras coisas durante a minha vida. Passei fome. E o que eu vou falar não é para mexer com a emoção de você, é para que você entenda uma verdade. Não tive um pai. Para você que talvez pense nessa noite, mas eu não tive pai, eu não sou assim, eu tenho falta, eu queria ter um pai. Cara, eu vou te mostrar algo que é muito impressionante. Eu não tive um pai, eu não fui criado por um pai, fui criado pela uma tia que fez o papel de mãe e de pai. Mas no decorrer da minha vida, ela sempre me ensinou que havia de fazer algo certo, correto. Mesmo eu tendo as escolhas que eu escolhi na minha vida, sabe? Na minha adolescência, por causa dessa área conturbada da paternidade, de não entender, né, e querer suprir aquele vazio que estava dentro de mim, aquele vazio que não poderia, nada poderia suprir, nada poderia saciar o vazio que estava dentro de mim, a ausência de um pai. O que eu fazia? Eu matava a aula, eu começava a fazer as coisas erradas, comecei a andar com outras companhias, comecei a beber aos poucos, comecei a usar drogas, fumar maconha, cheirava cocaína, fumei pedra uma vez só para me entender o que as pessoas sentiam que não conseguiam largar, o crack, para você entender isso lá pelos meus 19, para ter uma experiência que eu queria saber o que isso, e tentando suprir aquele vazio que estava dentro de mim. Comecei a andar com as más companhias, comecei a andar com a galera, sabe, vem, cola com a gente. É bem assim lá fora. Entenda os pais e os adolescentes também, é bem assim lá fora. Cola com a gente, vem comigo. E aí você vai ver onde você vai parar. Eu tinha 2 perspectivas na minha vida: cadeia e caixão. 2 perspectivas. A minha vida era dessa forma. Eu achava que isso era o certo. Eu achava que aquilo que eu estava fazendo lá me levaria a cumprir algo e saciar aquela falta que eu sentia de um pai.
ficava num canto assim que os loucos metiam um tráfico, né? Às vezes fazia uma boleia de moto, até o momento que eu comecei a refletir em algumas coisas e eu disse assim: eu não quero que a minha mãe vá passar uma vergonha num presídio para me visitar. E a minha mãe se converteu, meus irmãos se converteram, eles foram para a igreja, né? Minha família, alguma parte da minha família já estava congregando em alguns lugares, e orava e convidava: vamos na igreja, vamos na igreja. Cara, eu não vou. O dia que for para mim, eu vou sozinho. Vai ser porque eu quero ir. Vai ser porque a decisão é minha de ir para a igreja. E aí, no momento, eu quase, né, uma vez descarregaram um 38 também, não pegou nenhum tiro, porque eu entendo hoje que era um livramento de Deus. Eu entendo que Deus me guardou, sabe? Ele me escondeu na sua presença. Eu escuto o barulho até hoje. Se eu fechar os olhos, eu me lembro dos unidos da bala. E inúmeras coisas que eu não preciso estar relatando, mas quando eu entendi que não havia outro caminho, que somente era Cristo. Eu passei por uma situação no Natal de 2012, onde um amigo meu quase morreu, e eu disse: pra mim deu. Eu tomei aquela decisão, disse assim: pra mim chega, eu não quero mais. Agora é o ponto final. Virou o ano de 2012 para 2013. Eu fui na igreja que a minha mãe congregava, a dona Sônia, o Daniel, o Tiberê congregavam lá. E eu comecei, eu disse assim, eu me arrumei, eu sempre largava ela e ia dar minhas voltas de carro, né? E eu larguei ela naquele dia, numa terça-feira, e fingi que saí, voltei, estacionei o carro e entrei na igreja na terça-feira, no culto de terça-feira, e ela ficou muito feliz. Eu fui na terça, fui na quinta, fui no sábado, no domingo e nunca mais parei. Me batizei dia 6 de abril de 2013, sabe? E dentro disso, os guri aqui são testemunha, né? O Daniel já tá se rindo, né? Porque ele sabe que é ruim o negócio. Às vezes a gente para e começa a observar assim, tipo, não dá nada. Às vezes eu pego alguns pra conversar assim: não dá nada de escutar um funk, cara. Não dá nada de escutar um sertanejo, um pagode, cara. Claro que dá. Não glorifica a Deus. Eu era um cara que escutava funk dia e noite. Eu largava minha mãe na igreja escutando funk e ia embora, com o som batendo no carro. Só que quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, falei para os teens esses dias, que eu indo de casa para o trabalho, onde eu trabalho hoje, eu escutei um louvor, o meu barquinho da Gisele Cristina. Isso é só para os raízes, né? Essa aí foi boa. Só que eu não entendia. Isso foi ainda um pouco antes de eu ir para a igreja, sabe? Daí eu senti assim, comecei a chorar, fui chorando até lá o sunset ali, sabe? Da minha que eu morava lá no banhado até o sunset. E eu perguntei pra ela o que aconteceu, não sei o que. Ela disse: cara, esse foi um toque de Deus. O Espírito Santo te tocou. E eu comecei a entender assim: cara, realmente Deus tem algo pra minha vida. E o que eu fiz? O que não me pertencia, eu escutava direto assim. Eu disse assim: isso não me pertence mais, na hora. Quando eu tomei a decisão de ir para a igreja, eu disse assim: o funk, essas músicas que não me agregam nada, não me pertence mais. Agora eu vou escutar o que realmente vai edificar minha vida. É difícil? Não é difícil. É uma decisão. É uma decisão. Tudo na nossa vida parte de uma decisão, sabe? Nós precisamos nos permitir esse encontro. Jesus foi várias vezes até mim, de alguma forma, de outra, pela palavra, usando alguém para falar comigo. Não me lembro de nada até hoje, mas Ele foi. Só que o momento que tu toma uma decisão e diz assim: eu vou até Jesus, Ele veio até mim, agora parte de mim tomar uma decisão. Parte de você essa noite tomar uma decisão. Sabe, o Evangelho ele não é uma brincadeira. Ele não é um passeio ao domingo. Ele não é algo para você ver que eu não pego leve com os teens. Sabe, que eu falei para eles esses dias aqui, eu disse: cara, o domingo não é a gente chegar ali, vem ver o fulano, vem ver o amigo, a amiga, não. É o dia de a gente entrar, não tô na escala, eu vou sentar no meu lugarzinho, eu fecho os olhos, eu vou adorar a Deus.
eu vou glorificar a Deus, eu vou ouvir a palavra, vou prestar o meu culto ao Senhor. Porque a Bíblia diz isso, Romanos diz isso, que não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos entender o propósito do Senhor, a nossa missão. Sabe, a minha vida foi mudada por causa de Jesus. Eu não tinha perspectiva de ter uma família, eu não tinha perspectiva de ter um casamento, eu não tinha perspectiva de ter filhos. Eu achava que eu nunca ia ter filhos, que eu não poderia ter filhos. Eu achava que eu não tinha nada para oferecer para alguém. E pelo olhar humano, terreno, seria impossível estar aqui. Seria impossível ministrar para a vida de vocês. Eu tinha muita vergonha de estar em público. Claro, hoje eu não tenho nada, né? Tipo, não tenho ruim hoje para conversar com a galera. Mas hoje eu entendo algo, que tudo que eu passei, e o ano passado ainda eu descobri coisas que eu nem imaginava sobre uma paternidade. Mas eu entendo que aquele vazio que eu tinha, somente Deus podia suprir. Sabe? Somente Deus poderia cumprir sobre a minha vida algo. E essa paternidade é a paternidade de Deus. O vazio, quem sabe tem alguém aqui essa noite que, eu não tive um pai, eu não fui criado com meu pai me abandonou. Entenda uma coisa, se você ainda tem esse vazio é suprido pela paternidade de Deus. Você entender que Deus é um pai. E quando você entende isso, você entende que você tem uma identidade de filho de Deus. E quando você entende que você tem uma identidade de filho, você entende que você tem um propósito no Senhor. E aí você começa a caminhar. Você começa a desenvolver aquilo que o Senhor tem como base, como um princípio sobre a tua vida. Sabe? Que Jesus, Ele transforma vidas. Ele muda a perspectiva de pessoas. Ele muda o caráter. Às vezes a gente fala, né? Eu era um cara completamente estourado. Muito estourado. Tipo, de 0 a 100 em 3 segundos. Mas o Senhor moldou a minha vida. Ele trabalhou muito. Eu acredito assim, eu reconheço que o Espírito Santo, ele teve um trabalho assim, dobrado sobre a minha vida. Um cara que era desbocado, mesmo depois no início da conversão, completamente estourado, brigava com os irmãos, discutia com os irmãos na igreja. O negócio era louco, mas vergonhoso, sabe? Mas quando o Espírito começou a trabalhar na minha vida e eu permiti Ele trabalhar, a ser aperfeiçoado por Ele, cara, Ele começou a moldar o caráter do Luan. Sabe? Fiquei com esse sabe agora. Ele começou a moldar o meu caráter. E hoje você olha pra mim, o pastor Luan é tranquilo, né? Glória a Deus por isso. Sabe? Glória a Deus. A pastora Ângela já agradece. Cara, então, tipo, é impressionante, sabe? A maneira que Jesus é conosco. E a gente se depara com a Escritura e vê tudo que Jesus fez, tudo que ele cumpriu, né? Sobre nós. E nós entender que Ele veio para nós e veio cumprir algo em nós. E às vezes a gente está lutando com o Espírito. A gente está na carne e quer lutar contra o Espírito. Quer dar lugar para a carne. Quer deixar a carne falar. Não quer dar lugar para o Espírito de Deus tratar.
não quer deixar o Espírito Santo moldar a vida, moldar o seu ser. Mas tá errado, cara. Se permite ser transformado. Se permite um encontro verdadeiro com Cristo. Porque eu acredito assim que um encontro genuíno e verdadeiro, ele é transformador, radicalmente. Ele muda, ele nos muda radicalmente. Quem sabe você entrou pelas portas hoje ali de uma forma, mas a sua decisão hoje pode fazer que você saia hoje totalmente diferente. E que você chegue na sua casa hoje e mostre aquilo que você se permitiu o Senhor mudar a sua vida. Sabe que Filipenses 1, versículo 21, ele diz algo assim que, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para quem estamos vivendo? Tem um versículo, eu não vou saber exatamente qual é, mas que diz que se o grão de trigo cair sobre a terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele gera frutos. O Juliano Som fala numa mensagem bem antiga dele, que ele diz assim, que é necessário morrer para que outros possam viver. E às vezes a gente vai ter que morrer para nós mesmos, a gente vai ter que morrer para as nossas vontades, a gente vai ter que morrer para o nosso querer, para viver a Cristo. Por isso que Paulo disse que, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver a Cristo, abrir mão de tudo e viver para Cristo. Cara, não existe nada lá fora, nada lá fora que vai mudar a sua vida, ou que vai agregar sobre você algo, ou sobre a sua perspectiva de entendimento. Mas existe algo na palavra, na Escritura, a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, que ela pode mudar o nosso ser, rápido ou num processo. Tem pessoas que vão ser mudadas repentinamente, tem uns que vão passar por um processo, e a gente tem que se permitir isso. Sabe que olhando os últimos versos de João, eu percebo que Pedro e os discípulos de Jesus estavam começando a compreender o real propósito da vida deles. Sabe, o Pedro é um cara que ele é bem intrigante em alguns pontos. Ele é um cara que ele é explosivão, mas é um cara que é verdadeiro. Ele é o cara que num momento está dizendo, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas num outro momento ele está emprestando a boca para Satanás para repreendê-lo. E Jesus repreende ele na frente de todos. Arreda-te de mim, Satanás. Eu vejo Pedro numa figura que Jesus trabalhou nele todo o seu ministério que ele esteve na terra. Jesus aperfeiçoou ele todo o tempo que ele esteve na terra, e ainda assim Pedro ainda não estava completamente transformado por Cristo. Tem um momento, uma palavra que Lucas fala que Pedro está dizendo, Senhor, basta tu for, eu vou ir contigo. Pedro, calma, antes que o galo cante, tu me negarás. Quando verdadeiramente converteres, fortaleceis os vossos irmãos. E isso pesou sobre Pedro. E Pedro permitiu, digamos assim, permitiu que Satanás enchesse seu coração e negou a Jesus. Mas ele rompeu isso e se arrependeu. E quando ele se arrependeu, a graça, a misericórdia, o perdão veio sobre ele. Pedro foi transbordado pela graça de Jesus. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa, onde está Pedro? Ele chama Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas, apazigua as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro entendeu que ele estava recebendo da parte de Jesus a graça do Senhor. Sabe, para onde nós estamos
apontando? Nossa mente está alinhada com o nosso coração em verdade sobre Cristo e a eternidade? Quando nós saímos daqui, daqui a pouco, alguns minutos, algumas horas, quem sabe, para onde nós estamos apontando? Quando a gente chegar amanhã, você chegar na sua escola, você chegar no seu trabalho, para onde você está apontando? O que você tem carregado lá fora? Você tem carregado realmente Cristo? Tem sido exemplo de Cristo? Sabe que 2 João capítulo 2, versículo 6, se não me falha a memória, diz que aquele que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Aquele que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Isso não é uma mensagem para você dizer, mas isso é difícil. Não, não é. É uma alegria você ser reconhecido como um cristão. Ou dizer, como é que é, pastora? Eu queria conversar com o Luan, não com o pastor Luan, né? É impossível a gente desconectar um do outro se a gente está ligado na videira, está em Cristo, se a gente caminha sobre as marcas de Jesus. Jesus está na nossa vida, e se nós estamos andando sobre a mesma perspectiva dele, a mesma visão, o mesmo foco, apontando para o mesmo destino, é impossível dizer que eu vou conversar com um e não com o outro. A palavra ela tem que estar em nós, a nossa conversa, determinados assuntos tem que estar baseado dentro da palavra. Não existe uma orientação sem Bíblia. É impossível uma pessoa orientar alguém se ela não tiver baseado dentro da Escritura. É impossível. Pois o que falamos está produzindo vida. A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Do que é eterno ou do que é transitório e passageiro? Você é um mensageiro do reino. A nossa boca produz aquilo do que o nosso coração está cheio. Se a nossa vida, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, vai produzir vida, vai produzir bênçãos, vai produzir destinos. Sabe que uma coisa que eu carrego comigo, que não é sobre mim, sabe? Nós somos pastores, líderes, não é sobre nós, é sobre vocês, é sobre Cristo. O que existe, qual é o desejo que existe no coração de vocês? Sabe, como igreja, nós precisamos romper com uma missão, com um propósito. É muito fácil, sabe? É muito fácil. Eu falei isso para os teens. E eles estão aí para testificar que é verdade. No último encontro que a gente teve aqui, eu disse, é muito fácil a gente chegar aqui, dependendo do Moisés, que se preparou a semana toda diante de Deus, né? Teve seu momento, jejuou, orou, se consagrou, buscou na palavra, estudou. E nós está como o povo, só esperando que Moisés libere, que Moisés libere. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos mover em Deus. E isso começa lá no nosso secreto, lá no nosso particular, lá na nossa intimidade, lá no Mateus 6,6, no quarto, no quartinho, no seu momento, seu devocional, seu momento com Deus. Começa lá. Lá é preparado o seu culto, lá é preparado essa semana, lá é preparado o seu dia após dia, lá você batalha suas guerras, você peleja e o Senhor peleja contigo. Parte de lá. Nós precisamos se levantar com uma igreja que entende esse propósito, e não é por falta de instrução, não é por falta de exemplos. Nós precisamos nos mover em Deus. Cara, eu tô vendo os meus irmãos se mover, eu quero me mover também. Vai, eu vejo que lá o
pastor lá, o pastor ele busca de uma maneira, cara, eu vou colar nele e eu vou crescer com ele. Uma coisa eu aprendi uma vez, um pastor me disse assim: andem com pessoas que andam com Deus, que têm uma vida com Deus, e você vai se aproximar cada vez mais do Senhor. Agora, se você escolher andar com pessoas que não têm uma vida com Deus, automaticamente você só vai se afastar. Em vez de você se aproximar, você não vai chegar perto de Deus, você vai se afastar. Mas quando a gente para e a gente tem um entendimento que a gente vai viver algo com Deus e para Deus, a nossa vida começa a virar uma virada de chave, começa a ser transformada, e o Senhor começa a nos direcionar, nos impulsionar para o real propósito. Mas eu tenho um chamado. O teu chamado foi para ter um relacionamento com Jesus. O pastoreio não é um chamado, é uma vocação. A liderança não é um chamado, é uma vocação. Você foi vocacionado a algo, a servir pessoas. A servir pessoas. E é isso que nós temos, isso que eu tenho aprendido com Jesus e com a palavra: servir. E observar o exemplo dos pastores dessa casa. Servir a igreja. Quem tem caminhado conosco, né, tanto nos GCs quanto nos teens, né, sabe que a gente tem um total coração voltado a servir. E faz o possível para orientar, direcionar, para que caminhe dentro da vontade de Deus. João 14, versículo 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não chegaremos a Deus se antes não chegar a Jesus. Nós não iremos até Deus se antes nós não vier até Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabe que uma coisa que eu até anotei aqui, eu vejo na minha vida que é muito simples a gente seguir Jesus. É simples demais seguir Jesus. É muito simples viver para Cristo. Mas a gente tem que ter uma consciência que a gente vai perder muitas coisas. Se a gente entender, se a gente entregou nossa vida para Jesus, tomamos a decisão de caminhar com Ele e não perdemos nada, alguma coisa está errada. Você vai perder amigos, vai perder até pessoas da família, talvez, porque não vão aceitar a fé que você professa, o que você está carregando. E isso reflete tudo, não somente aqui dentro, fora, nas redes sociais. Há um cuidado naquilo que você posta, naquilo que você libera nas redes. Você é um cristão, você carrega o zelo pela palavra, você tem que carregar um zelo pela palavra de Cristo e honrar o nome de Jesus. Isso não é somente dentro da igreja, é principalmente fora, na sua casa, nas mídias. Ser exemplo em todas as áreas, ser exemplo em tudo que for feito. Então, quando a gente entende que é simples viver Jesus, a gente basta ter a convicção de que Jesus e isso é transformador. Mas como é simples, viver para Cristo é ter a certeza e convicção da salvação. Sabe que João 17, versículo 3, ele diz bem assim, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus verdadeiramente e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só que isso é uma construção. A eternidade é uma construção. Sabe, pode ser 7 milésimos de segundos, um fechar e abrir de olhos e Jesus aparecer.
sobre as nuvens vir buscar a sua igreja. Só que como eu tenho vivido até esse momento chegar? Como está a minha vida até esse momento de Jesus vier buscar a sua igreja? Sabe que essa construção é agora, é nesse momento, a construção da eternidade. A gente muitas vezes já ouviu falar, diz, nós vamos lá, vamos adorar o Senhor, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mas a gente está começando aqui hoje, no momento da adoração, a gente já está glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, dizendo que Ele é santo. O momento do louvor, o momento da adoração, o momento que a gente tem que simplesmente fechar os nossos olhos, se desligar das coisas que estão acontecendo à nossa volta, distrações, e se ligar em Deus. Sabe que semana passada aconteceu algo do culto que eu entendi para mim que foi uma chave virada para algumas pessoas. Quem estava sensível no ambiente, no momento do louvor, sentiu. Foi um culto especial no domingo passado. E o Senhor destravou algo sobre as nossas vidas. Só que para isso a gente precisa entrar, a gente precisa discernir o ambiente do culto, ter um discernimento daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. E aí a gente vai se movendo conforme o Senhor vai se movendo. Não viva para os prazeres da carne, viva pela eternidade em Cristo. Na cruz Jesus dá o exemplo, o maior exemplo de todos. Um dos maiores exemplos de Jesus. Ele crucificado, ferido. Imagina assim uma coroa de espinho na sua cabeça, as suas costelas aparecendo, todo machucado. Ele tem que impulsionar o seu corpo para poder respirar e permanecer ali até que se cumprisse a hora exata. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E esse perdão veio até nós. Ele nos encontrou. E dessa forma nós, como igreja, como cristãos, nós precisamos também perdoar. Ter uma prática de perdão na nossa vida. Perdoar familiares. Sabe, lá no antigo prédio teve um culto. No final a pastora fez o apelo sobre a questão do perdão. Eu me lembro que eu fui lá na frente com um objetivo. E para mim aquilo ali foi transformador por completo. Eu orei a Deus e disse: Pai, eu quero perdoar o meu pai pelo que ele fez. Algo bem íntimo. Eu quero que você tenha uma sensibilidade ao ouvir isso. Isso não é uma brincadeira. O ano passado, no final do ano, eu perguntei algo para minha mãe biológica e ela me falou que ela foi abusada por um cara e através desse abuso ela gerou essa gravidez e nasceu eu. Não era para mim estar aqui. Quem sabe não era nem para mim ter nascido. Tá, mas como tu sente hoje? Eu me sinto curado. E eu sinto que eu tenho um propósito a cumprir nessa terra. Porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Então eu liberei perdão para ele. Se ele está nessa terra ou já partiu dessa, eu fiz a minha parte como um filho e como um filho de Deus. Se você tem alguma coisa com o seu pai, com sua mãe, perdoe, quebre essa barreira e seja curado por completo. E deixe o Espírito moldar a sua vida. E eu quero convidar você a se colocar de pé. A banda pode ir vindo. Eu já estou quase finalizando. Qual é a sua decisão hoje? Viver para Cristo? Nós temos uma decisão
De Cristo vem a vida e a eternidade. Quando tomamos essa decisão de viver para Ele, nossa vida não nos pertence mais. Não existe essa que eu tenho livre-arbítrio. Sabe, eu acredito nisso. Não existe livre-arbítrio para nós. Quando você diz assim, ó, eu aceito Jesus, eu vou viver para Ele, eu vou me batizar, não existe livre-arbítrio. Sabe por que não existe? Porque nós fomos comprados por um alto preço na cruz. Jesus nos comprou por um alto preço na cruz. Então a nossa vida pertence totalmente a Ele. Se você vai escolher entregar sua vida para Jesus, a sua vida vai pertencer a Ele. Mas tenha entendimento disso. Olha quem eu sou. Olhe para a minha vida hoje. Eu sou um exemplo do que Cristo pode fazer. Eu era um improvável para a sociedade. Um cara que só tinha dois destinos, como eu falei: morto, caixão ou cadeia. Mas Jesus, Ele tinha algo melhor para a minha vida. E eu acredito que Ele tem algo muito melhor ainda para a sua vida. Lucas 9:23. Jesus diz assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, meu irmão, não há outro caminho. Não há outro caminho. Não existe outro caminho. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Se possível todos. Feche seus olhos. Alguns instantes. Fique com seus olhos fechados. E se permita nesse momento. Se você vai tomar essa decisão hoje, de deixar Jesus realmente transformar a sua vida por completo, Ele está aqui. Ele está aqui para fazer isso. Jesus, Ele é o seu melhor amigo, Ele é o meu melhor amigo, Ele é o nosso. Não há palavras para nós expressarmos o amor de Jesus por nós. E com seus olhos fechados, eu quero que você consiga sentir o amor de Jesus. Sinta-se amado por Ele nessa noite. Porque se você está aqui, se você entrou aqui neste lugar, se você veio sobre essa casa essa noite, é porque Jesus, Ele tem um amor pela sua vida. Ele te ama incondicionalmente. Mais do que uma mãe, mais do que uma esposa, mais do que um pai, mais do que um filho, mais do que um irmão. Ele te ama acima de tudo. E Deus te ama ainda muito mais, porque Ele deu o seu próprio Filho em amor de nós. Você é especial para Jesus. Fique com seus olhos fechados. Enquanto a banda vai ministrar mais esse louvor, permita-se esse encontro. Permita-se sobre esse encontro com Jesus. E deixe Ele fluir sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia.
Pai, sobre os corações de cada homem, cada mulher que está aqui presente, que o Senhor possa mover o íntimo deles, e que essa palavra, Pai, que foi liberada essa noite, desde os louvores, desde a palavra inicial desse culto, Pai, que venha criar, Pai, raízes, Pai, na vida deles, que venha criar, Pai, dentro deles algo, Pai, que ninguém possa tirar, que a mensagem que é liberada sobre o coração e sobre a vida da Tua igreja, Pai, ninguém possa roubá-la, mas que essa palavra, ela possa gerar vida, ela possa gerar vida, ela possa gerar transformação. Ouça com atenção, você com seus olhos fechados. Tem alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus, ou se reconciliar com Ele, que está voltando para os caminhos de Jesus? Eu quero que você erga a sua mão para cima. Eu quero entregar minha vida para Jesus essa noite. Eu estava afastado, mas eu vou me reconciliar com Ele. Ergue a sua mão para cima e fique com a sua mão levantada. Tem uma moça ali atrás, duas moças, aleluia. Tem um rapaz aqui, oh Espírito Santo, Rabadarassore Kerebas. Fique seus olhos fechados. Não se perca do ambiente do culto. Deixe o Espírito Santo mover e moldar a sua vida. Tenha um desejo pelas coisas, pela eternidade, pelaquilo que a traça não pode corromper, pelaquilo que não é passageiro, pelaquilo que não é transitório. Tenha um desejo pelas coisas eternas. Tenha desejo pelaquilo que pertence ao Senhor. Há uma alegria quando um pecador se arrepende. Há uma alegria quando entregamos a nossa vida para Jesus. Há uma alegria sobre nós como igreja. Existe uma alegria no nosso coração quando alguém entende, aceita a palavra e se permite ser transformada por Cristo. Jesus vai movendo, vai trabalhando, vai movendo as nossas vidas. É a nossa, é a sua decisão hoje. É a sua decisão de caminhar com Cristo. Não viver para este mundo, viver a sua vida para Deus, para Jesus. Viver uma vida em um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E se permitir, e deixar Ele mover, e deixar Ele mover o seu ser. Fique com seus olhos fechados. Enquanto a banda vai ministrando, clame a Ele, adore a Ele, exalte, expresse aquilo. Se você quiser sair do seu lugar, se ajoelhar aqui na frente, se prostrar aos pés, adiante do altar, sinta-se à vontade. Se você quiser chorar, chore, não se tranque, simplesmente libere, deixe o Espírito mover a sua vida, não sinta vergonha, mas sinta a paz de Deus, sinta Ele mover e curar o seu interior, curar a sua paternidade, curar a sua vida, o seu interior, a sua área emocional, para que você viva com um propósito para o Senhor.
Tem alguém aqui que tem uma dor muito forte na cabeça, como se fosse uma enxaqueca? Se você é essa pessoa, apenas levante a mão para cima aí. Uma dor insuportável. Amém. Pastor, vai ali, ora ali. Coloca a mão sobre a cabeça. Feche seus olhos aí, todo mundo, onde você estiver. Em nome de Jesus, nós determinamos a cura por completa. Que nunca mais essa dor ela volte. Que o Senhor venha agora, neste momento, através do Espírito do Senhor, a tocar como se fosse um sopro do Espírito. E essa dor nunca mais vai voltar. Que o Senhor faça uma restauração por completo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.